Aí, o Fábio está piscando, que está danado lá. O que aconteceu, Fábio? Fábio, reinicia seu celular ou seu. Parou. Já tá bom, já parou. Alaô, tem alguma com a pauta, Alaô? Eu tenho uma coisa para compartilhar com vocês aí que aconteceu essa semana. Meta luz. Sobre o SST. Estão me ouvindo? Ixi, esse negócio do SST. Não, o Pode detalhe é o falar. seguinte: essa semana o rapaz pediu para que eu alterasse o CNPJ, porque tem atividades de risco 4 ou 5, mas eu pensava que seria mediante o estudo que ele ia fazer para os. Pior. Bem, alguém quer responder aí? Alterar o CNPJ não pode, certo? E tem que verificar qual a atividade real dele, certo? Se é do grau, é do risco 3 ou 4, certo? Para que ele possa, quando o caso da aposentadoria ou qualquer coisa, ele aposente corretamente. Mas alterar o CNPJ sem que essa atividade ela não seja cumprida, eu acho que de maneira nenhuma pode fazer. Pode falar, Ronan? Não é só para reforçar, colega Laur, aquilo que na pré-eleição do início da reunião, e nós conclamamos a Deus que nos dê forças e sabedoria para desviarmos desse momento. Esse é o momento que, caso você venha a fazer uma situação dessa, conforme disse o presidente, se não for o objetivo, se não for o objetivo de fato da empresa, se ela não desempenha aquela atividade, ou ela desempenha e quer excluir para ficar mais fácil, é um problema, até solidariamente, o contador pode estar apenado disso aí, porque amanhã um colaborador desse pode se sentir prejudicado, e ele vai na empresa, e a empresa diz que foi o contador que fez aquilo, olha você aí enrolado na situação. Está correto aí as colocações do presidente, não pode, colega. A não ser que, de fato, ele tenha essa atividade do código lá no CNPJ. Alguém quer responder aí? Fábia, fala. Fábio, você está mudo. Não, é como o presidente o Ronan falou. Ele está pedindo para tirar a atividade. É para escapar do SST ou é porque realmente essa atividade não está exercendo? Se não estiver exercendo, tem que tirar. Agora, tirar só para fazer o SST e essa atividade de fato existe, isso aí não é legal, né? Não pode de jeito nenhum. O risco é muito grande, né? Leandro, fala. Rapidão, Leandro. Esse caso que a pessoa está querendo que mude a atividade. Tirar aquela atividade do CNPJ, se ela existe, não tem jeito, né, Leandro? Leandro, fala. Geraldo, boa noite. O volume está muito baixo aqui, eu não sei o que está acontecendo, não estou nem conseguindo escutar direito. Eu estou escutando normal. Nós estamos escutando normal, Leandro. Deve ser aí o problema. Eu tenho que ver meu aparelho aqui, eu não estou quase escutando vocês direito. Então tá. Nós estamos escutando você direito. Fala, Ronan. Ronan? Ronan, você está mudo. Só para dizer para vocês o que acontece dentro da nossa profissão. Um cliente meu, tudo bem? 40 anos, foi cliente meu, um dos primeiros clientes meus. Ele tinha lá uma empresa, era até uma oficina mecânica, e tinha lá um profissional, lá um trabalhador, que ele trabalhava na área de mexer com pintura, de tinta, e ele teria que ter a insalubridade daquela atividade. Eu insisti com ele. Agora? Eu insisti com ele para ele colocar aquilo no salário, a insalubridade lá no salário da pessoa, e ele não colocou, não colocava, não. Chegou a época, e eu fiz por escrito. Aí ele falou para o meu funcionário, você fala para o Ronan que eu não vou assinar esse documento para ele, não, que ele me avisou, não. Ele usou esse termo, não vou botar meu pé na peia. E não quis pagar a insalubridade desse camarada. Lembra até o nome do empregado, Anselmo tem demais, até o Anselmo. Anselmo trabalhou lá 25 anos na empresa. Aí entrou na justiça, pedindo
todos os benefícios, inclusive a aposentadoria especial por esse motivo. Eu só sei que isso levou essa empresa minha a... Ele já não era mais meu cliente, ele tinha vendido para outro, mas a gente tem essa amizade. Levou essa empresa a uma multa de R$200 mil, por questão de mais de 200 mil, por aposentadoria desse trabalhador que ficou lá mais fiscando, porque ele dizia que eu não orientei ele a colocar insalubridade lá no salário da pessoa, e tinha aquele Chico tinta isso. Aí, um dia, ele dentro do meu escritório, a mulher dele sentada, eu falei, a senhora não lembra, dona fulana, que eu avisei ele? Lembro sim, mas o fulano é assim mesmo, ele esquece as coisas, eu lembro você falar isso para ele. Mesmo assim, mas ficou aquele ranço na gente, que fica ruim, né? Mesmo o cliente, no fundo, ele sabe que você estava certo, mas fica ruim que você viu nossa situação difícil, dos mais de 200 mil. Então, nós, contadores, é assim, a coisa que parece simples. Isso não significa nada, é coisinha à toa. Depois se transforma num grande problema. Então, isso tudo, esse SST agora, é um risco enorme para nós, contadores. Então, nós temos que estar atentos, não ter compaixão nem complacência da empresa. Tem que fazer, faça, e se lasca, e faça. Alguém mais quer responder para o nosso colega Laô? Fábia. Não, é só. Eu lembrei aqui, alertando os colegas, que, por exemplo, você registra um motoqueiro, um motoboy, a Lei 12, se eu não me engano, é a 12.997 de 2014, que inseriu o artigo na CLT, que eu não lembro qual é o artigo agora, está dizendo lá bem claro, a profissão de motoqueiro lá, ela tem periculosidade. Então, a maioria não paga, acha que o motoqueiro não tem que ter periculosidade. E tem. E não pagando, vai cair no que o Ronan falou aí. Lá na frente, o funcionário pode entrar na justiça e essas questões trabalhistas de SST, o fisco não perdoa. Tranquilo. Alguém mais quer falar aí? Alguém mais quer questionar o nosso colega Laô? Alguém mais? 18 pessoas. Beraldo, Fala. acho que agora melhorou o som aqui. Pode falar. Dentro disso que o Ronaldo está falando, da questão da responsabilidade, dentro desse cenário do SST, o que eu estou percebendo, que eu venho acompanhando, que eu estou percebendo é o seguinte, tem empresa, gestor, né, da empresa, o empresário proprietário, ele está levando para o lado daquela declaração de inexistência de risco, que ele vai entregar a declaração de inexistência de risco e vai ficar, e que essa declaração vai anular todos os outros eventos de SST. Que ele não vai precisar enviar o CAT, que ele não vai precisar enviar o monitoramento da saúde e que ele não vai precisar enviar o agente nocivo, né? Ele está levando para esse lado. E o pior, que eles não estão transmitindo, eles não fazem isso da empresa e estão levando para a assessoria contábil transmitir para eles a declaração de inexistência de risco. E aí acontece aquela questão que eu estava falando. Para você falar que a empresa, que não existe risco na empresa, tem que haver o levantamento preliminar. Quem faz o levantamento preliminar? É um assessor contábil? É uma assessoria contábil? É uma assessoria jurídica? Não. Quem faz o levantamento preliminar é o médico ou o engenheiro do trabalho. Então, já começa por aí. Para de existir, essa declaração de inexistência de risco existir, tem que haver o levantamento preliminar. Isso não está acontecendo. Aí você entrega beleza. Aí tem um evento 2240, que tem que ir o CRM do médico, o CPF do médico e o nome completo do médico. Para informar que a empresa não tem risco. Para coincidir com a DIR que foi entregue, para cruzar com a DIR. E aí o que acontece? A empresa está ficando no meio do caminho. Porque entregou a DIR, mas não entregou o 2240. Então, as empresas estão levando para um lado totalmente equivocado. E que na hora da auditagem digital, porque a auditoria lá na plataforma do e-social, no módulo SST, a auditoria lá é digital.
Aí uma hora vai ser auditado, e na hora que for auditado vai vir a multa. Presidente, De acordo com o processo, o porteiro e 2 colegas foram substituídos por um sistema de portaria. Geraldo, Everaldo, você está mudo. Pode falar, Fábio. Ele falou para você falar. Pode falar, Fábio. Leandro, parece até que a gente combinou. Hoje a discussão nossa na reunião foi sobre esse levantamento preliminar de risco aí, que está previsto lá na 184 lá da RN1, quando ele fala que você está dispensado para configurar risco físico, ausência de risco físico e biológico, você tem que fazer esse levantamento preliminar de risco, de perigo. Agora eu pergunto, eu não consegui identificar a norma que fala que esse levantamento preliminar de perigos é exclusividade do médico do trabalho. Você tem alguma norma aí que ratifica isso, por favor? Tem a NR1 que trabalha sobre o PCMSO e o PGR, que identifica qual o profissional habilitado para fazer isso. LPP é restrito a médico? Eu não Sendo achei. médico, está habilitado. Hã? Sendo médico, Não, eu quero... e ele tem o certo... ele é médico e tem essa especialidade, certo, de verificar isso ou não. Não, eu quero o embasamento legal que fala que o levantamento preliminar de perigos é exclusivo para ser feito por um médico. Eu não achei isso em lugar nenhum. Tá. Vou localizar aqui, Fábio. Eu tenho a fundamentação jurídica aqui, eu vou localizar e te passo. Que eu estou precisando disso aí. Fala, Joeli. Ô, Fábia, essa ADIR não tem que ser assinada nem pelo médico nem pelo engenheiro do trabalho, não. Certo? Não, eu estou falando já do LPP, consultei. Joeli. Hã? Não é a DI, não. Eu não estou questionando a DI, eu estou questionando o levantamento preliminar de perigo. Ah, sim. Então tá. Entendeu? Vamos lá para a enfrenadora comprar um leite. Então. Alguém mais quer questionar, ajudar o nosso colega? Alguém mais? Está aberto, pessoal, para o questionamento do nosso colega Laú. Mas um outro detalhe aqui, seu Joeli. Está me ouvindo? Estamos. É o seguinte, o senhor falou sobre a DI, mas o senhor vai assinar uma DI para algum dos seus clientes? Não. Eu não vou, não, porque eu não tenho conhecimento dos graus de risco de acordo com o CNPJ. Certo? Inclusive, eu vou indicar a empresa da medicina do trabalho, certo? Inclusive, eu estou entrando em contato com eles, ver o que é que eles vão cobrar para o preenchimento desse documento. Eu não vou assumir a responsabilidade. Primeiro, eu não sei como preencher ela. Segundo, o cliente também não sabe. Então, vamos procurar quem sabe de direito para evitar consequências futuras no caso de uma fiscalização. Esse é o meu entendimento. Eu pergunto ao senhor outro detalhe aqui. Lá não existe, na lei, ela não tem o risco zero, que é não ter risco. Lá começa de risco mínimo, pequeno, médio e grande. Lá não fala que não existe risco. Porque não começa do zero, começa do 1. 1 é risco mínimo. Depois vem risco médio, depois grande, depois alto. Não tem que não existe risco. Pois é, para evitar qualquer tipo de problemas futuros, e eu tenho que assumir a responsabilidade, eu não vou assumir a responsabilidade.
Não vou assumir responsabilidade para o cliente. Porque o pessoal está falando muito aí de inexistência de risco, né? Não existe risco. Mas quando eu estava olhando a lei, lá não começa, lá existe, começa pequeno, mas de todo jeito tem risco, para qualquer profissão tem risco. Esse é que é o detalhe, que eu estou preocupado com isso, sabe? Concordo com você. Eu acho que toda atividade tem um risco. Certo? E até o risco ergométrico, no caso, o caboclo sentar numa cadeira, para mim é um risco, na minha opinião. Né? E a própria lei lá, ela não começa do zero, começa do 1, que é o risco mínimo, né? Pois é. Esse aqui. Fábio, fala alguma coisa sobre isso aí, Fábio. Em parte, o Jali está certo, em parte. Eu entendo o seguinte, que o contador ele tem que só conscientizar o seu cliente do que a legislação permite. Ou seja, as empresas risco 1 e 2, sem risco químico, físico e biológico, elas têm a prerrogativa da lei de dispensa de fazer a declaração de inexistência de risco. Porém, essa declaração, a NR01 fala que ela tem que ser feita mediante um levantamento preliminar de riscos. Aqui o nosso amigo doutor Leandro está procurando saber se realmente esse documento tem que ser feito só por médico, exclusivo por médico, se pode ser um técnico de segurança do trabalho, se pode ser o próprio empresário. Então, você conscientiza o cliente disso, ó, você pode fazer isso aí, o levantamento. Não teve risco, por sua conta e responsabilidade, você faz a DIR, mediante esse documento. Agora, as consequências. Você declara para a Previdência Social, para o social, que a empresa não tem risco e acontece um acidente, uma coisa, né? O funcionário está lá há 2 anos, aí não está pagando aposentadoria especial, a Previdência Social corresponde à aposentadoria especial. Acidenta, a Previdência vai dizer, não, eu não posso dar aposentadoria especial para ele porque a empresa não pagou o adicional da aposentadoria especial. O empresário vai ter problema, como o Ronan falou, ele vai entrar na justiça, né? Então, a minha sugestão é, você faz um documento e conscientiza o cliente, ó, assina aqui, eu estou te mandando por e-mail, o que você deve proceder? Ou é pela DIR, mediante um levantamento preliminar de risco, você acha uma pessoa para responsabilizar por esse levantamento e faz a DIR, você está isento se for grau de risco 1 e 2, sem risco químico, físico biológico. E se colocar sem risco ergométrico, você escapa de fazer a PGR e o LTCAD. Agora você põe isso no papel para o empresário assinar. Ele vai fazer isso aí ou procurar uma clínica. Fica a critério do empresário. Você tem que tirar o seu da reta como contador. Concordo com você. E Fábio, e outro detalhe também. A DIR, se atestado que a ausência de risco, a declaração de inexistência de risco, ela substitui o quê? Ela elimina o quê? Ela elimina o PCMSO, ela elimina o PGR e elimina o LTCAT. Só que tem um detalhe. Eu preciso do LTCAT porque eu tenho que alimentar o 2240, que são as condições ambientais de trabalho e agente nocivo. Eu só alimento lá se eu tiver o laudo. Então, o laudo, eu não tenho como escapar dele. E aí, Mas o 2240 você não vai mandar, né, o PPP? Não, assim, lá no 2240, que é o agente nocivo, vamos supor que um profissional foi lá e atestou a inexistência de risco. Beleza, um médico do trabalho, um engenheiro do trabalho. Fechou. Só que a entrega da declaração de inexistência de risco não anula a obrigatoriedade do envio do evento S2240, que é as condições ambientais de trabalho e agente nocivo. Por quê? Eu vou ter que entrar lá, vou colocar o código de ausência de agente nocivo, que é um código específico, a tabela do E-Social, que é um código de agente nocivo, e mais abaixo tem o CRM do médico, o nome do médico, o CPF do médico. Então, veja bem, quem está pensando em fazer a declaração de inexistência de risco, pensando que não vai enviar o 2220, que são usados, e o 2240, vai ficar no meio do caminho. Não adianta.
Os ASUS, por exemplo, veja bem, não vai ter atestado a exame clínico ocupacional admissional? Não vai ter o exame clínico ocupacional demissional? Não vai ter o exame clínico de retorno do empregado? Não vai ter o exame de mudança de ambiente? Quem que vai ficar entregando isso para a empresa toda vez que acontecer? Vai ser a assessoria contábil que vai entregar? Pode ser. Agora, a IN 128 lá, ela deixa claro que não tendo risco, não precisa entregar o LTCAT, não. Está lá na 128. Não, Fábio, eu sei, é isso que eu estou querendo te dizer. A declaração de inexistência de risco, ela elimina o LTCAT. Mas eu não tenho que alimentar o 2240? Você vai alimentar o 2240 lá e você vai colocar lá no PPP também a inexistência de risco. Tá, você mas faz a carga inicial. Tá bom, mas qual foi o profissional que atestou isso? Eu tô com a DIR, não preciso de profissional para mandar a PP, não. LPP. Não, Fábio, eu sei, Fábio, PPP, a DIR, não. você tem que entender o seguinte, a DIR, se eu tiver um certificado digital da empresa, qualquer um entrega, só ficar colocando não. Tá suposto agente biológico? Não. Tá suposto agente químico? Não. Você vai colocando não até ter entregar a declaração. Mas quem que atestou essa inexistência de risco? O LPP. Sim, Fábio, mas isso não é feito por um médico ou engenheiro do trabalho? Aí é que eu estou te falando, que eu não posso afirmar, porque eu ainda não achei fundamentação legal para dizer que é um médico. Fábio, mas veja bem, Fábio. É Tudo bem, Fábio, mas veja bem. Como que um empresário ou uma assessoria contábil vai dizer se um local é arejado, se um local é bem iluminado, se lá não tem ruído, se lá não tem mofo, se esse profissional não tem formação para isso, Fábio? Aí é que eu digo, doutor Leandro, que vai o bom senso do empresário. Se ele entende que ele não tem capacidade, que eu entendo que ele não tem, ele procura um profissional para se respaldar. Aí é onde está. Entendeu? Aí é que você vai passar para o cliente, você tem que procurar um profissional respaldado, porque eu não tenho condição como contador, você, contador, não tem. Agora, a maioria vai fazer sem isso aí e ele vai responder depois. Você tem só que conscientizar o seu cliente da obrigatoriedade. Sim, eu compartilho da mesma afirmação sua. Essa matéria é matéria de médico e engenheiro do trabalho. Isso. Viu, Fábio? Mas acontece o seguinte, mesmo que o profissional, o contador saiba preencher esse documento, que ele tenha um mínimo de conhecimento disso, eu acho, na minha opinião, que ele não deve arriscar, porque pode haver uma falha e a fiscalização encontrar outro tipo de risco. Não, não estou dizendo o contador aí o empresário vai jogar na cara do contador e falar, isso é responsabilidade é sua. E quem é que vai pagar essa multa? Que é por isso que eu falo que ele tem que fazer uma notificação, conscientizando o cliente das suas obrigações, e fica guardado o papelzinho, porque se lá na frente o cliente eu não fiz, você me orientou, não, está aqui, eu lhe mandei por e-mail, dia tal, hora tal. Mas mesmo por isso aí, o cliente, eu te contar, Fábio, o cliente é cruel. Ele pode assinar um negócio, depois alega, fala assim, eu assinei porque o contador mandou assinar aqui, mas se eu leu, não, ele mandou assinar, certo? E aí? Lá na frente? Aí o chumbo na asa, certo? Chumbo na asa. E outro detalhe, como o custo disso aí talvez seja pequeno, ele paga lá tal tudo, não é possível, né? Ele compra carro zero, ele não dá conta de pagar 100, 200 reais uma vez por ano? Também não, Joeli, vamos para a prática do negócio. Só para te dar uma ideia, é o segundo exame clínico ocupacional demissional que vem parar nas minhas mãos. Hoje veio um para minha mão, que o médico só botou lá avaliação clínica. Tem só lá no atestado, só avaliação clínica. Aí eu vou perguntar para você, o seu cliente não fechou com a clínica. Tá bom, não fechou com a clínica. Você vai entregar esse ASO lá no SST, lá no módulo SST no E-Social. Aí tá, dentro de avaliação clínica, tem N códigos. Vou te dar um exemplo. Anamnese, exame físico anamnese. Só que o médico ele não escreveu no atestado. Agora você veja bem, se a empresa não fechou com a clínica, adivinha quem tem que ligar para a clínica para perguntar qual foi o tipo de exame, tipo de avaliação clínica
que o empregado demitido fez? Adivinha quem que vai ligar para perguntar? Nesse caso aí vai ser o contador, porque o cliente não vai saber nem fazer esse tipo de pergunta. Isso, você está vendo como não tem pé nem cabeça? O negócio de todo jeito que correr, certo? Anhambu na caçapa, certo? A gente tem que, o profissional tem que procurar o mínimo possível de assumir responsabilidade nisso aí, certo? Porque pelo menos nesse caso aí, se você enviar que não foi pela clínica nada, mas você tem um documento, né? Você tem um documento lá. Meu cliente mandou, eu informei aqui lá, ué. Não tem a prova do documento? Tem, pelo menos tem isso aí. O duro é quando você não tem documento nenhum e que você faz de livre e espontânea vontade, certo? E manda assumindo todo o risco. Esse é que é o grande problema também, né, Leandro? Hoje não tem como você fazer um ASO se você não tiver com o exame clínico ocupacional admissional, se você não tiver com o exame clínico ocupacional demissional, se você não tiver com o exame clínico de retorno ou de mudança de ambiente de trabalho. Se você não tiver o documento, você não consegue transmitir. E outra, não é ter o documento só por ter o documento. Ele tem que ter sido preenchido corretamente pelo médico. E quando eu falo tem que ter sido preenchido corretamente pelo médico, é com base no layout do e-social. Porque, igual o exemplo que eu te dei, eu tenho uma avaliação clínica escrito lá no atestado demissional. Tá, mas que tipo de avaliação clínica? É anamnese? É anamnese? É exame físico? Aí, eu não sou médico. Eu não sei o que vou te dar um exemplo. O que um caminhoneiro fez no exame demissional dele? Qual foi a avaliação clínica? Qual tipo de avaliação clínica um caminhoneiro faz em um exame demissional? Não tem como. Então, você veja bem, se dependendo da rotina da empresa, se a rotatividade do quadro laboral dela, de empregados, vai ter atestado admissional todo dia, vai ter atestado demissional todo dia, vai ter exame de retorno ao trabalho todo dia, vai ter mudança de ambiente todo dia. Como que você vai arcar com isso? Outra coisa, a interpretação desses laudos. Como que você vai interpretar esses laudos se você não tem formação superior para isso? Você não tem formação técnica para isso? Então, se tiver no laudo, se tiver um erro no atestado admissional, você vai informar lá na plataforma, vai transmitir. Aí você está, por mais que lá esteja carimbado, esteja o CRM do médico, mas você está fazendo parte. Você está fazendo parte disso aí. Então, o que ocorre? Se você faz a declaração, e vou voltar a repetir, a declaração de inexistência de risco, ela não elimina a transmissão do evento S2240, que é o agente nocivo. Então, quem está fazendo só a DI, vai vir a multa do 2240. E fora que o evento 2240 ele tem carga inicial. O que significa carga inicial? Que na data da obrigatoriedade, você tem que enviar informações que você tem no momento. Tá? E outro detalhe, Joaninho, vou te falar de um cliente que aconteceu comigo. A clínica que providenciou, que emitiu os laudos, ela chegou à conclusão do seguinte: ele tem uma oficina. Ele concluiu que lá tem ruído. Atestou lá 78 decibéis. E ele falou o seguinte, que o EPI que os empregados estão utilizando não está reduzindo o impacto na audição dos empregados. Então, a coisa ela é mais séria do que a gente pensa. O empregador ele comprou o EPI, só que o EPI não está reduzindo o impacto na audição dele, do ruído. Agora você vê um profissional da área pegar isso para fazer. Para transmitir. Tem mais esse problema ainda do EPI ainda também. Sim. E outra, tem a questão ergonômica, que é a posição que você senta na cadeira. Se aquela parte de baixo onde fica os pés, se tem. A gente sabe que na maioria das empresas não tem. Não é só questão da ausência de risco, é questão ergonômica também. Então, tem uma série de situações que tem que ser ponderada. Entendeu? Verdade. E, então, é o seguinte, eu penso o seguinte, o que eu entendo? As clínicas, se ela já elabora os laudos, se ela já tem um software que elabora o laudo e converte isso em XML, e outra coisa, e a empresa já passou pelo ECAC, que é a procuração do SST, o correto, o viável, é a clínica ir do início até o fim. Ela já fez os laudos, produziu o arquivo e transmitiu. A questão dos softwares ter a opção de importar esse arquivo XML para transmitir, tudo bem, é normal, todos vão ter. Mas não é razoável
uma assessoria contábil, uma assessoria jurídica pegar isso aí para transmitir. Não tem pé nem cabeça. Concordo. Nesse caso, eu concordo também. Fala, Fabinho. Fábia. Fábio, você está mudo. Fábio? Olha, esse é um caso polêmico, né? Não vou nem falar mais, não. Eu acho o seguinte, que quem tem que estar analisando, eu acho que o contador, o papel dele não é estar analisando o ASO, não. Aí quer analisar o médico, ele vai dar um parecer. O contador tem só que transmitir as informações. Se o ASO é incompleto, comunica a empresa reclama com o médico. O papel do contador não é analisar exame, não, é mandar enviar para a social. Meu entendimento. Alguém mais quer questionar aí? Alguém mais quer esclarecer para nós a respeito do SST? Veraldo, eu queria falar para o Fábio. Fábio, eu achei a NR7, ela fala que o PCMSO é só um médico do trabalho ou médico de outra especialidade na inexistência do médico do trabalho na localidade. Está na NR7, o PCMSO. Você está me respondendo sobre o LTCAT. Eu quero sobre o levantamento preliminar de perigos. Isso aí eu sei. Tá. Não, é o PCMSO, não é o PGR, não. PCMSO. Não, eu tô falando é que eu quero ver, está escrito que o levantamento preliminar de perigos tem que ser um médico. Ah, tá. Ah, Isso tá. aí eu Vou olhar não aqui. tenho lugar nenhum. Alguém pode ajudar o nosso colega aí? Alguém pode falar sobre o SST? Alguém quer questionar mais alguma coisa? Vamos perguntar qualquer coisa aí, pessoal. A Laura tem mais alguma coisa, Laura? Fala, Rosmary. Tem agora. Rosmary, pode falar. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Ontem apareceu uma pessoa física aqui para fazer uma declaração de 2021, que estava em atraso. E ela também tinha 5 dados referentes à declaração de 2019, que não tinha sido pago. Então, constava lá na situação fiscal a ausência da declaração e a ausência no pagamento dessas 5 cotas que ele não pagou. Foi emitido para ele as cotas, né, que não tinha sido pago, ele pagou, eu fiz a declaração, deu mais ou menos R$2.000 de imposto que ele tinha que pagar e coloquei em cota única. Quando foi hoje de manhã, já liberou, né, o valor da dívida de R$2.000, saiu da situação fiscal a declaração e passou a ter o valor do imposto que ele não pagou. Aí eu fui e fiz o parcelamento simplificado e ele já pagou a primeira parcela. Só que aí o que acontece? Lá no sistema do relatório fiscal, ainda está saindo as 5 parcelas que ele pagou ontem e ainda consta a cota única dessa declaração que eu fiz e parcelei ainda consta como pendência. Ronan, pode informar alguma coisa aí, Ronan? Bom, aí no nosso conhecimento, colega, até agora você pagou ontem. Nós precisamos aguardar isso aí, no mínimo não, a média de 5 dias úteis corridos. Se você pagou ontem ainda, a Receita pode não ter processado. Certo? E você está com o comprovante, está pago, conferiu o código, você conferiu o DARF, verificou o período de apuração está correto. Está correto. O código é correto, entendeu? A multa assistente também, se não foi no ECAC, fez tudo certinho, entendeu? Aguardar o processamento. Você pode fazer lá no ECAC, você vai verificar se está constando o pagamento que você fez. Não, ainda Às vezes, você não fez esse levantamento. Se consta lá no ECAC, você já consta o pagamento, entendeu? Isso você pagou, foi sistema online, foi diretamente do Caixa, como é que foi, observa isso, que muitas vezes, pelo engano, você dá para o cliente efetuar o pagamento, o cliente, às vezes, ele faz só o, como é que se fala?
agendamento. Ele faz o agendamento e não efetua o pagamento. Então, são essas questões. Você avaliou, está tudo ok? Agora vai o processamento da Receita. Por algum motivo, a Receita não processou ainda. Pode ser até por questões lá mesmo de coisa da Receita, de acúmulo de serviço, alguma coisa. Está tudo ok. É aguardar. Essa questão, igual, por exemplo, a declaração, ela já saiu, né, a ausência dela, e entrou o débito dela. Eu fiz o parcelamento e a primeira parcela saiu para pagar, hoje já pagou. Só que quando... Aí, esse débito, né, da cota, ele aparece ainda lá no CCPF, né, como dívida pendente, né, como situação fiscal não regular. Aí, lá na frente, ele aparece em negociação no CIF, alguma coisa. Quer dizer, então, que também o pagamento ainda não foi processado, porque quando for processado, esse parcelamento vai cair para débitos e... Em parcelamento. Né? Se você for já, você pode, inclusive, amanhã, tenta tirar uma certidão negativa dessa pessoa física. É pessoa física, né? Tenta tirar uma certidão. Você poderá encontrar essa situação de declaração, certidão positiva com efeito negativo. Ou seja, está regular até que prova o contrário com não pagamento da dívida consolidada, da dívida parcelada. Tenta requerer uma certidão. Para você, saiu a certidão positiva com efeito negativo, pronto, é porque ainda não pagou o restante do débito, está em parcelamento. É porque ele precisa de uma conta e o banco está bloqueando porque tem essa pendência no CPF. Ele tira a certidão. Você tenta tirar a certidão. Saiu certidão positiva com efeito negativo, você fala, não, isso é o documento do banco. Agora, resta o banco exigir você para sair totalmente negativo. Aí você tem que pagar todo o débito. Tudo vai sair. Entendi. Entendeu? Laô, fala, Laô. Você levantou a mão, Laô? É o seguinte, voltando à questão do SSE lá, concluindo o detalhe aí, é o seguinte, com relação às atividades, porque, voltando aqui de novo, senhor, a gente abriu uma empresa e colocava 5, 6 atividades, certo? Normal, só 5, 6 atividades. Só que a empresa está utilizando só 2, né? Aí, nesse caso, o senhor concorda de tirar essas outras 4 atividades? Não, veja bem, amanhã, no futuro, ele pode exercer essa atividade? Pode. Mas agora então, não. Não acho uma necessidade, porque o funcionário que está lá está exercendo atividade X. Ele não está exercendo atividade Y. Certo? Então, eu acho que aí não vejo nenhum problema aí. Exato. Só que o meu questionamento é esse. Porque o Medicina do Trabalho e Segurança do Trabalho está solicitando que altere o CNPJ para deixar só as 2 atividades que a pessoa está exercendo agora. E aí, Fábio, Leandro, o que vocês falam disso? Isso aí está influenciando, certo, para ele apresentar o ISST. Então, se ele não tem atividade com isso aí, certo? Com essa atividade de risco, certo? Então, é conveniente que você tire, porque você vai influenciar na sua apresentação do SST. Também não vai falar, olha, você tem atividade aqui que é grau de risco 3, certo? Então, ele não pode dar um laudo falando que provavelmente essa empresa não tem grau de risco. Posso falar, Verão? Posso falar, Verão? Concordo em gênero, número e grau com o SST. Primeiro, não tem previsibilidade jurídica nem legal nenhuma e que você possa abrir uma empresa para dizer no futuro que eu vou desenvolver. Você está assumindo um risco no futuro. Tem, sim, obrigatoriamente, de excluir essas atividades que está lá dentro, que não está exercendo essa atividade. Aquela atividade que tem ali
que se ele for beneficiar agora por algum motivo dessa atividade, aí o contador pode, inclusive, responder solidariamente, porque o contador induziu a um empresário a deixar de cumprir uma obrigação por causa daquilo que ele desempenhou de fato. Então, eu discordo totalmente, tem que excluir. Isso é comum acontecer no CNPJ. Tem na corte de que a empresa não... Por acaso, às vezes, até automaticamente, até a própria Receita Federal imbui alguma atividade lá que não desempenha aquilo. Se já chegou o ponto que a ST está pedindo lá para tirar, tem que tirar e deixar só o que a empresa desempenha. Ok? É esse o entendimento. Fala, Vanildo. Vanildo, ligue seu microfone. Oi, tá ouvindo? Sim. Boa noite a todos. Olha, para fins de folha de pagamento, existe um termo que se chama atividade preponderante. SST, via de regra, ela não deve se basear basicamente em KNAI, o que está lá em contrato social. Ela tem que visitar em loco a empresa para fazer os programas e laudo. Não é pegar que eu vejo muita empresa, eu já vi muitos, que você pega um cartão de CNPJ, 2, 3 páginas. Eu nunca vi isso também na minha vida. Tem cada maluquice aí também. O ideal é colocar as atividades que a empresa realmente exerce, que ela exerce de fato. Agora, eu já vi muitos colegas aí abrir empresa aí, que a empresa pode fazer Deus e o mundo aí, pode fazer qualquer coisa. Não sei como é que faz essas coisas, mas, assim, para fins de medicina do trabalho, ela vai fazer com base na realidade da visitação, não é com base em cartão de CNPJ, porque isso também não existe, fazer documento da parte de saúde e segurança, pegando contrato, CNPJ e contrato social. Ele tem que ir lá e ver, de fato, o que é feito, até para fazer as medições. fala, Fábio. Eu acho que o colega levantou essa questão voltada no sentido de se beneficiar com a DIR. Ou seja, muitas vezes eu tenho 3 atividades, estou exercendo uma. O KNAI vai dar no risco 1 ou 2. Aí eu posso fazer a DIR. Então, ele tem o KNAI lá que não vai dar risco, vai dar risco 3 ou 4. Eu não estou exercendo ele, posso me beneficiar com a DIR. A empresa, na visão do empresário, ele pode fazer a DIR, então eu acho que não tem mal ele tirar o KNAI que tem o risco 4, por exemplo, que não está exercendo no momento, não tem previsão de exercer. Pode tirar, no dia que ele for exercer, ele faz os ajustes do SST, do meu ponto de vista. Joeli. Eu concordo, inclusive aí, eu concordei com o Vanildo, correto? Porque as atividades secundárias, certo? Você pode estar aí usando atividade preponderante, certo? E não atividade secundária, que você pode amanhã usar ela. Aí você vai fazer uma alteração contratual, entendeu? Faz isso aí, na minha opinião. Daí, 15 dias, uma semana, aí seu cliente vira assim, eu vou passar agora a vender esse produto aqui, que está lá na atividade secundária. E aí? Você vai ter que mexer novamente com a papelada? Eu acho. Aí, inclusive, o Vanildo foi corretamente, inclusive, o laboratório, a medicina do trabalho, ela tem que ir no local, ela não vai ver as atividades preponderantes, ela vai ver o que é que a empresa está realmente utilizando dentro da sua atividade. Essa é a minha opinião. Atividade secundária, só um minuto, da atividade secundária, Joeli. É porque é o seguinte, Joeli, se essa atividade secundária ela é uma atividade que pode prejudicar o andamento da empresa, certo? É de grau 5, é de grau 4, certo? Na minha concepção, ele tem que tirar, porque ela está influenciando, certo? Não é dizer porque é secundária, eu vou deixar. Não é assim, não, certo? Deixa eu só falar, Verão. Joeli, só um minutinho, Joeli. Atividade secundária, você está dizendo, Joeli? Atividade secundária é aquela que você desempenha com menor proporção na empresa. Não quer dizer que é uma atividade que você vai desempenhar amanhã ou depois, não.
Você está confundindo a atividade secundária. Digamos o seguinte: eu tenho uma loja, eu tenho lá, vou colocar um estabelecimento de calçado, mas eu vendo cinto, digamos, em menor proporção. Então, isso aí que é denominado secundário. Secundário não é aquela que você vai pensa em fazer lá no futuro, não. Então, tá tendo uma dúvida, está tendo uma confusão. Secundária é aquilo que você desempenha, que você tem lá no seu estabelecimento, 1.000 notas por mês de venda de calçado e uma nota de venda de cinto. Isso que é chamado de secundário, ok? Isso aí vai ser uma polêmica a ser utilizada, a ser discutida. Inclusive, cabe até uma consulta a uma empresa de medicina do trabalho para ver, num caso desse, de que forma que eles agem. Certo? Se ele vai no local, na minha opinião, ele vai dar um laudo para você daquela atividade que você está usando. Da outra que você não está usando, ele não vai te dar o laudo. Mas devia tirar. Fala, Vanildo. Vamos ver, né? Volto a frisar. Para fins trabalhistas, existe o conceito de KNAI preponderante. Não tem nada a ver com o KNAI que está lá no contrato, no cartão de CNPJ, como preponderante. KNAI preponderante para fins trabalhistas é onde está a maior parte dos meus funcionários, onde eles trabalham, independente se o cartão de CNPJ é atividade KNAI principal ou secundário. Para fins de elaboração de programa, a pessoa vai lá, em loco, ele não vai ficar olhando o que está lá no cartão de CNPJ, o que é principal ou secundário, não é. É onde está os funcionários. Onde a maioria dos funcionários estão alocados em que KNAI, em que atividade, dentre aquelas que está lá que você pode exercer. É isso ali que é preponderante. Tanto é que no meu social, eu acho que é no 1005, no evento 1000, lá você tem que dizer do estabelecimento qual é o KNAI daquele estabelecimento, o preponderante para alocar os empregados. Nilton, fala. Nilton. Boa noite. Boa noite. Eu cheguei agora, o assunto vai continuar só sobre o SST hoje, ou eu posso fazer outra pergunta? Pode fazer outra pergunta. Então tá bom. Primeiro, é o seguinte... Primeiro, quanto a essa atividade, na minha concepção, Vanildo, olha, o cara que vai lá verificar, certo, o trabalho dos empregados. Essa atividade está constando no contrato, na minha concepção, e ele não exerce ela, eu acho que a pessoa que vai dar o laudo não vai assinar esse laudo assim, não, poxa vida, porque tinha essa atividade que é uma atividade que não é preponderante, mas está no contrato e ela tem grau de risco tal, certo? Eu acho que ele não vai assinar assim, não. Não é assim, não. Eu acho que é como que o Alaú falou, o cara pediu para tirar. Eu acho corretamente, certo, a atitude da pessoa que pediu para tirar, porque ele ia assinar uma coisa do escuro. Agora, posso falar, Nilton? Primeiro, vocês já conseguiram tirar a guia do HELP esse mês? O quê? Conseguiu emitir a guia de que está parcelamento do HELP? Alguém está... Estacionamento? Como que é? Não, eu não consegui ainda, não. Não conseguiu, Mas não? essa guia normalmente é depois do dia 10, não era, não? Mas hoje é 10? Ou só depois do dia 11? Depois. Se eu não tiver enganado, sempre era depois do dia 10, uma coisa assim. Não, então tá bom. Se então é porque hoje é 10 ainda, só amanhã. Tá. Essa foi a primeira pergunta. Segunda pergunta é o seguinte. Tem uma moça que ela já trabalha 8 horas, ela é farmacêutica, e 8 horas numa empresa. E agora ela quer ser gerente na outra empresa. Lá ela vai trabalhar o horário, o que sobrar das 8 horas para ela. Mas ela pode ser gerente na outra empresa? Olha,
posso até falar besteira, certo? Mas ninguém poderá trabalhar mais que 8 horas por dia, né? Eu acho que é taxativo, né? Fala, Vanildo. Ela é uma máquina, tipo assim, a pessoa não pode trabalhar em 2 locais no mesmo horário. A legislação diz que não pode, é isso, para 2 empregadores no mesmo horário. Ou seja, você pode ter mais de um contrato, desde que não conflita um horário com o outro. A questão Isso, ela é uma isso que ela máquina quer assim para fazer. trabalhar Ela esse tanto trabalha de 8 hora? horas na empresa, porque ela é farmacêutica, e depois ela quer ser gerente na outra empresa. Eu acredito que, assim, ela é gerente de lá onde ela está na outra empresa, ela vai estar controlando alguma coisa lá dentro da empresa. E depois, em horário que ela é intercalado, depois das 8 horas, à noite, porque a farmácia também, a outra farmácia que ela quer ser gerente, ela vai ficar mais à noite, né? Lá para ajudar o pessoal da noite. E durante o dia, claro que ela vai ficar só mesmo no celular, administrando, eu acredito que seja mais ou menos isso. Essa pergunta só do ponto de vista da empregada ou de quem está contratando ela? Não, quem me fez essa pergunta foi a própria empresária que está contratando. Então, do ponto de vista de quem está contratando, eu não posso contratar um empregado para trabalhar para mim se ele já tem outro contrato de trabalho e esse outro contrato é no mesmo horário que eu pretendo. Isso eu não posso. Ele não pode trabalhar no mesmo horário para 2 empregadores diferentes. Certo, Do não, ponto de vista de quem está contratando, a preocupação é essa. Agora, do ponto de vista do empregado, assim, humanamente falando, a pessoa não tem como trabalhar esse horário, 8 horas para um, depois sair, ir para outro lugar, não sabe quantas horas vai trabalhar. Como é que ele vai trabalhar no dia seguinte para o outro? concordo plenamente com você, né? Mas, assim, a própria dona da farmácia falou, Nilton, eu preciso dela, ela é ótima para me gerenciar, do qual ele era gerente da minha loja há muito tempo, de outra loja, e hoje, agora, eu tenho farmácia, ela é farmacêutica, e eu preciso dela ser como gerente da minha loja, na minha farmácia, né? Aí, então, ela chegou assim, como dizem, eu quero saber se pode ou se não, mas eu quero ela. Então, além dela pagar um salário, ela não vai pagar o salário de farmacêutica, além de ter uma coisa, ela não vai pagar o salário de farmacêutica para ela, porque ela já está ganhando o salário de farmacêutica na outra. Ela vai pagar um salário menor com mais os 40%. Começou a bagunçar. Fala, Rosmari. Deixa eu. Pode falar, Bela? Rosmari? Não, é primeiro Rosmari. Resumindo a história, ela vai trabalhar mais ou menos na faixa de umas 4 horas para ela como gerente. Duas questões Rosmari, sobre esse pode assunto. falar. Duas questões sobre esse assunto. Eu já li que a pessoa ela tem que ter um intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra. Então, no caso, jornada de 8 horas, né? Então, a legislação, eu já vi, não sei se mudou, dizia que precisava ter um intervalo de 11 horas entre uma jornada e outra, né? E a segunda é se, por exemplo, essa funcionária ela pode ser contratada só como gerente, receber a gratificação de cargo de confiança, né? E com essa gratificação, ela fica livre de horário. Ela pode trabalhar o horário que ela quiser, sem ponto. Fala, Romano. A minha linha de raciocínio é essa aí da Osmari. Eu desliguei aqui meus equipamentos, eu podia fazer a consulta. Mas o gerente nós sabemos. Trabalhistamente, ele não é obrigado a cumprir horário. Ele é o gerente, ele vai delegar poderes. Ela, do estabelecimento que ela está, no horário dela de descanso na casa dela, ela pode gerir, administrar essa empresa sem que a presença física dela exista lá em determinados horários. E isso depende do contrato de trabalho que será feito, estipulando isso, e na própria carteira de trabalho. Que ela não obedecerá horário lá naquele estabelecimento, ela pode gerir a empresa, delegando poderes, ligando em contato lá, naqueles horários de intervalo dela que ela tiver, na empresa que ela trabalha. Isso é um caso, por isso que isso aqui é um grupo de estudo, está para se estudar. Eu já não descartaria de plano a condição dela não poder ser gerente dessa outra empresa, observando o contrato dela, que deverá ser mencionado isso, tá? Não só no contrato particular escrito, como também na própria carteira de trabalho, que é o contrato de trabalho. Mencionando isso. Otávio, fala. Pessoal, eu tenho uma drogaria em que tem a contratação de uma farmacêutica. A farmacêutica só pode trabalhar 4 horas diárias nessa farmácia. E esse contrato tem que ser vinculado lá no Conselho Regional de Farmácia. Então, ela trabalha 4 horas por farmácia.
Exceção. Se o farmacêutico ou farmacêutica abre uma drogaria, ele tem a liberdade de ficar das 8 até as 22 horas. Se ele for dono, entre aspas, né? Vamos dizer, se ele for sócio administrador farmacêutico, ele tem toda a liberdade para fazer isso, tá? No entanto, o farmacêutico, via contrato, são 4 horas diárias. Não importa, igual tá falando, é gerente, contratou, não tem como ser gerente, ela pode ser farmacêutica. 4 horas das 8 ao meio-dia. Aí ela pode ser gerente no período das 14 às 18 horas, por exemplo, certo? Mas não com a vinculação de farmacêutica, porque o farmacêutico só tem 4 horas diárias via contrato pelo Conselho Regional de Farmácia. Então, quer dizer que é só 4 horas. Ela já está com 8 horas lá na outra farmácia. Da Não tá errado, hein? interdição da farmácia, se a senhora não souber disso daí, dona Nilton, da interdição pelo Conselho Regional de Farmácia. Eu também então é só 4 horas que ela pode estar na outra farmácia. E, no caso, ela pode ser gerente na outra em 4, né? Não, aí ela pode ser gerente não farmacêutica. Não farmacêutica. Gerente não farmacêutica. Exato. Agora, por exemplo... Por mais que ela é farmacêutica, ela pode ser gerente sem ser farmacêutica. Para aí. Você tem uma jornada das 8 às 22 horas que trabalha a farmácia. Essa farmacêutica, ela pode ter 3 turnos. Isso depende da atividade dela. Ela pode dar nome em 3 farmácias distintas. Ela pode trabalhar das 8 ao meio-dia em uma farmácia, das 2 às 18 em outra farmácia, das 18 às 22 horas em outra farmácia. Ela pode fazer 3. Entendeu? Atividade. Ela tem que estar presente nessas 3 atividades. É 4 horas por unidade. Entendi. Tá bom? Uhum. Agora vamos lá. Ela trabalha de manhã como farmacêutica numa farmácia. Certo. À tarde, agora a senhora contrata ela como uma pessoa administrativa, como gerente. Sim, não é função, vamos dizer assim, farmacêutica. Ela está com a atividade administrativa. Certo. À noite, ela pode trabalhar como farmacêutica em outra farmácia. Entendi. Vou aproveitar e fazer uma pergunta. Como ela está como gerente, por ela ser farmacêutica, eu posso fazer um salário para ela, ela recebe, ela não falou que precisa, não. Eu posso colocar um salário, por exemplo, salário mínimo aí para ela, se ela aceitar? Não. Como administradora? Por ela ser farmacêutica, eu preciso pagar ela o salário de farmacêutica, não, né? Para aí, vamos lá. Como farmacêutica, tem que pagar o salário de farmacêutica. Piso salarial de farmacêutica em torno de mais de R$5.000. Certo, isso. O piso de farmacêutica. Agora, se a senhora contrata ela como administradora, aí já é uma outra atividade. Outra negociação, não tem problema, né? Não. Não, ótimo, entendi. Deu para me entender direitinho. Muito obrigada, viu? Tá legal. Alguém mais Mas eu quer tenho fazer outra pergunta agora, já que eu já estou aqui, já vou fazer outra pergunta. Eu estou com um cliente que, inclusive, ele compras de máquina e locação, né? E ainda ele não está funcionando. Só porque eu optei pelo Simples agora no fim do ano, empresa nova, né? Então foi optante pelo Simples. Chegou agora em janeiro, ele falou, olha, eu quero me desenquadrar do Simples. É claro que está dentro do período. E a atividade dele é compras e venda e locação de máquinas e equipamentos. Ele quer desenquadrar porque ele quer comprar máquina fora, né? Claro que é de Goiás, ele vai comprar de São Paulo e tudo, para mim passar ele para o lucro presumido. Eu vou pagar pelo lucro presumido dele, pelo faturamento. Tá certo? E eu só vou abater, no caso, onde ele comprar as notas dele, vou lançar normal, onde tiver ICMS, eu vou abater o ICMS para pagar o ICMS. E o resto dos encargos, tudo pelo faturamento. Não é isso?
No caso de Alguém quer máquinas, responder para o nosso colega? Sim. não sei se deu para me explicar o que eu estou querendo direito. Entendi. É a Nilton? Nilton, Nilton é o seguinte, o lucro presumido, em regra, ele é tributado pelo faturamento. Por quê? Você vai tributar o faturamento no PIS e no COFINS. O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, você tem que tomar cuidado, porque você tem que acrescer direto à base, após a presunção, outras receitas. Então, se tiver receita não operacional aí, se tiver receita financeira, você tem que tributar também. Então, a gente não pode afirmar que é só sobre o faturamento, tá? O PIS e o COFINS é só sobre o faturamento. O imposto de renda e a contribuição social começa pelo faturamento, só que você tem que analisar se existe outras receitas de natureza não operacional, que pode ser até receita financeira. É isso aí mesmo. Respondido, Hilda? respondido. Com quem eu estou falando mesmo? Leandro. Leandro? Leandro, eu entendi. Mais ou menos, não entendi assim bem profundo, mas eu vou dar uma olhada direitinho e qualquer dúvida, se eu tiver, na terça-feira eu volto para você me orientar essas compras dele e essas vendas que ele está querendo comprar agora. Tá bom? Vou te dar um exemplo prático para você entender. A empresa tirou 100 mil de nota fiscal. Você tributa o PIS e o COFINS de 100 mil. Mas vamos supor que essa empresa que é optante pelo lucro presumido, houve um ganho de capital. Se houve um ganho de capital, você vai crescer direto à base do imposto de renda e a contribuição social, sem passar pelos percentuais de presunção. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que não vai passar por 32% vezes 15 de imposto de renda e nem 32 vezes 9 de contribuição social. Você vai crescer direto à base. Mas, sim. Sobre o ganho de capital. Faturamento. Instinto é faturamento, né? Vadailson. Boa noite. Só uma questão aí que o Otávio mencionou aí da carga horária lá dos farmacêuticos. Porque, na verdade, nós temos aqui depois vocês podem até puxar a CCT, né, Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato Farmacêutico do Estado de Goiás, firmado com o Sindicato do Varejista, né, do Estado de Goiás. E lá a gente pode observar que eles têm a carga horária, um exemplo, de 2 horas diárias, né, gerando uma jornada de trabalho de 10 horas semanais, temos de 4 horas diárias, gerando 20 horas semanais, temos de 4 horas diárias, gerando 24 horas semanais, e temos também de 8 horas, gerando 40 horas semanais, ou de 8 horas diárias, gerando 44 horas semanais. Aí eu não entendi muito bem a questão de não poder exercer essas 8 horas, na verdade, não pode exercer 8 horas sem um intermitente, né? Um exemplo, sem ter o descanso, o intervalo, né? Porém, isso aqui a gente está vendo na CCT, né? E eu queria verificar aí por quê. Porque na CCT ele permite, sim, se a gente for observar muito bem, a jornada de 8 horas diária, que ele traz até o piso salarial, e ele traz a opção dessas 8 horas diárias, 44 horas semanais ou até 40 horas semanais. No intervalo de almoço, você é obrigado a contratar outro farmacêutico. A farmácia não pode ficar sem o farmacêutico. Tá certo? Uhum. Tudo bem, concordo Certo. com você. Tem lá, você pode ficar 8 horas na farmácia sem nenhum problema. Agora, eu preciso de ressaltar para você o seguinte: se você é farmacêutico e você constitui uma farmácia, o Conselho Regional de Farmácia te dá a liberdade de você trabalhar de 8 horas até as 22 horas. Você você sobre isso aí tudo bem. Proprietário da farmácia. Isso é uma questão. Agora, o farmacêutico, via de regra, é 4 horas de trabalho. Entendeu? Aí, se você for contratar um farmacêutico para trabalhar para você das 8 ao meio-dia, é um contrato registrado lá no Conselho Regional de Farmácia. Das 14 às 18 horas é outro contrato registrado no Conselho Regional de Farmácia. Aí, no caso, são 8 horas. Sim. Tá? E ainda eu vou ter que ter um outro para cobrir o intervalo dele, né? Exato. Aí tem que contratar um farmacêutico 2 horas para cobrir
o horário de descanso desse farmacêutico. Não, Entendeu? entendi. É porque eu tinha entendido, Otávio, o seguinte, que você falou assim, não, então o farmacêutico lá, ele cumpriu a carga horária de 4 horas, ele não poderia cumprir mais outras de 4 horas. Então, eu tinha entendido equivocadamente, entendeu? Aí eu até corri e olhei aqui, porque até na CCT ele trata lá que ele pode cumprir, sim, as 8 horas, porém, lógico que, um exemplo, ele vai ter que ter um intervalo, e na hora dele ter um intervalo, vai ter que ter outro farmacêutico cobrindo o intervalo dele. Um exemplo, vamos dizer assim, se a farmácia for aberta, se o dono não for farmacêutico, for aberta só por CLT, ele vai ter que ter 2 farmacêuticos, vamos dizer assim, isso para abrir, né, 8 horas por dia, ainda mais para cobrir os intervalos desse de 8 horas, certo? Não, perfeito. Rosmarie. Rosmarie. A minha dúvida agora é sobre empresas de segurança. Teria alguém aqui que teria alguma coisa para falar? Pudesse ajudar, que às vezes, né, não tem nem ninguém e eu não falo nada. Alguém pode ajudar a nossa colega em empresa de segurança? Alguém tem aí? Ninguém tem? Infelizmente, Rosmarie, você vai olhar para lá para ensinar para nós, tá? Alguém mais quer pegar pergunta? Alguém mais quer fazer pergunta? Alguém mais quer fazer pergunta? Carlos Pereira. Fala, Carlos. Everaldo, depois tem pergunta no chat, viu? Fala, Carlos, você Carlos. está mudo. Ele está mudo, Everaldo Carlos. Oi. Beleza, pode Já falar. mudo? Beleza. Pessoal, é o seguinte, queria saber se alguém sabe falar sobre o DIFAL, como é que ficou o DIFAL em Goiás? Vai pagar, não vai? Quem tem ação, quem não tem? Alguém tem algum posicionamento? Como é que ficou isso aí? Inclusive, Fábio, fala sobre isso aí. a pergunta do chat é sobre isso, viu, Everaldo? Como ficou de falta eu já vi. e não contribuinte? Cuidado com isso aí, viu? Posso falar? Pode. Carlos, saiu recentemente um posicionamento do STF e o pessoal achou que já era uma decisão final. O que o STF se posicionou, agora, acho que foi agora no final de dezembro, foi quanto a uma decisão do Tribunal de Justiça de Goiás. Uma empresa entrou contra o DIFAL, o Tribunal de Justiça de Goiás deu uma decisão equivocada, né? Ele se embasou lá no tema, numa outra decisão do STF, na qual a decisão do STF dizia, se não me engano foi com referente ao Estado do Rio de Janeiro, dizia que o DIFAL era devido, era constitucional. Porém, essa decisão do STF para o Estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, ela se respaldava porque o Estado do Rio de Janeiro havia feito o DIFAL de lá mediante uma lei, o que não ocorreu com Goiás. Goiás fez o DIFAL mediante um decreto. Não foi com o parecer do legislativo, foi um decreto executivo do governador. Então, como o TJ Goiás deu sua decisão embasada nesse tema, o STF invalidou, mandou o TJ Goiás refazer, porque o TJ Goiás não pode dizer que o DIFAL é constitucional com base numa decisão do STF que falou que o DIFAL é constitucional mediante lei. Goiás não fez uma lei, fez um decreto. Então, a decisão do STF recente foi essa, para o TJ Goiás reformular, né? O que acontece? Ficou dito pelo não dito pelo TJ Goiás, né? Então, pressupõe-se o quê? Que o DIFAL de Goiás é incondicional. Porém, isso ainda não chegou lá no STF, né? Então, muita água vai passar por debaixo da ponte ainda, embora se tenha como praticamente certeza que o DIFAL de Goiás é incondicional, mas o TJ Goiás, muito difícil vai reconhecer isso, vai protelar, né? E enquanto isso, nós temos que continuar pagando. Ou então entra na justiça, ou deposita em juízo,
Aí procura um advogado bom, né? Indica aí meu colega Ronan, indica meu colega Leandro aí. Quem é que é mais advogado aí para me indicar? Fala, Vanildo. O Vanil também. Essa decisão, ó, Fábio, de que porque na realidade tem que ser criado por lei ordinária. Quer dizer, deu para o Estado de Goiás, o TJ de Goiás, refazer a lei ou fazer alguma decisão? Não, só para reformular a decisão, porque o TJ Goiás deu uma decisão para a empresa goiana que entrou na justiça, dizendo, ó, você perdeu, o DIFAL de Goiás é constitucional, com base no tema tal, né? Só que esse tema que Goiás se respaldou não é condizente com a realidade de Goiás, porque o tema lá diz que uma empresa de um estado que fez o DIFAL por lei é constitucional. Embora eu entenda que não seja. Mas Goiás não fez por lei. Então, volta para estaca zero. O problema é esse, né? Então, aí é falta da outra decisão. Mas, enquanto isso, nada definido, porque eu entendo que o TJ Goiás tão cedo não vai dar essa decisão, diz assim, eu reconheço que o Estado de Goiás, o DIFAL é incondicional. Ele vai protelar aí, isso aí vai lá para o STF, uma hora, um dia, um ano, né? É o caso do diferencial de alíquota aí. O STF ficou protelando quantos anos para depois dizer que reconhecia, mas que modulava. É errado, mas você tem que pagar até o final do ano. É imoralidade, é uma insegurança jurídica, essa nossa legislação, esse nosso STF. Não posso nem falar com vocês, né? Bom, fala, Vanildo. Tá bom, mas a minha situação é que eu continuar pagando, né? Fala, Vanildo. Carlos, deixa eu tentar te ajudar. Essa decisão aí do STF vale especificamente para aquela empresa, porque, igual o doutor Fábio falou, o correto era o Tribunal de Justiça rever esse processo e considerar esse DIFAL do decreto 9.000, acho que é 9.104, inconstitucional. Mas eles não vão fazer isso, porque vai mexer em receita do Estado. Isso era o correto. Eles vão simplesmente rever o processo dessa empresa que recorreu no STF e dizer que ela não precisa mais pagar, mas eles vão pôr o rabinho entre as pernas e não vai declarar o decreto inconstitucional. Para os contribuintes que não entrou na justiça, é continuar pagando. Se não quiser pagar, é entrar na justiça e recolher em juízo, porque se entrar na justiça, com certeza a empresa vai ganhar, porque é inconstitucional. O próprio STF já disse, não pode cobrar esse tipo de default de empresa do Simples com base em decreto. Tinha que ser uma lei que veio lá da Assembleia Legislativa. Goiás não fez isso. Tanto é que está lá no STF, é porque o tribunal daqui usou como desculpa para dizer que é constitucional, só que ele leu o negócio só até metade. Ele não leu completo lá a decisão do STF, ele só leu o que interessava, por isso que chegou no STF e caiu. O STF está mandando eles refazer. Fizeram o serviço mal feito, está mandando refazer para essa empresa, não vale para todo mundo. Então, resumindo, é ter que pagar. Beleza. É melhor pagar mesmo. Não, então tá tranquilo. Os meus estão pagando mesmo. Alguém mais quer pergunta? Tem mais alguma pergunta? Nilton, fala. A Nilton perguntou sobre esse negócio aí, eu fiquei numa dúvida, não entendi bem se ela falou o negócio de ICMS. Quando faz isso aí, negócio de crédito de ICMS, negócio da empresa aí de locação, isso aí não é, no caso, teria que ser a CIAP, não é crédito normal de ICMS, não, né? Se ela for para o lucro presumido. Não, mas ela tem venda também, Vanildo. Você não entendeu. Eu vi ela falar de locação de máquina, equipamento. Não, ela tem locação e tem compra e venda de equipamento. Né, Nilda? Nilda? Oi, tá me ouvindo? Tá. Ah, tá. Além de compra e venda, também tem locação. Ela loca também, tem maquinários que ela loca. Tá, tranquilo. É isso aí, ó. Entendeu agora? Tem dois tipos de atividade, de locação e o de compra e venda. Entendeu, Vanildo? Não entendi, né? Vai para imobilizar, daí o crédito, talvez se a maior parte do crédito, ela não vai poder se apropriar 100% assim, de uma vez só. Fala, Leandro. Não, Everaldo, só para
reafirmar o que concordo plenamente com o que o Fábio falou, sobre o diferencial de litros, e digo mais até, viu, Fábio? Eu acredito que essa foi uma tentativa de equilibrar a balança. Por quê? Como o Simples Nacional, na operação interestadual para não contribuinte, que já havia uma suspensão, né, pela ADI, se não me engano, é 5464, né? Estava suspenso e o STF julgou inconstitucional, eles equilibraram a balança. Não, então, se o Simples não paga na saída, quando o fato gerador do diferencial está na saída, ele vai pagar na aquisição para comercialização. Só que é igual você falou, é uma insegurança jurídica total, porque constitucionalmente o diferencial de alíquota ele é cobrado quando o destinatário é o usuário ou consumidor final. No Simples Nacional vai ter uma etapa subsequente de comercialização. Ou seja, eu comprei do meu fornecedor e ainda vou vender. Então, por isso que ele é inconstitucional. Mas eles tentaram aí equilibrar a balança. Como desonerou o Simples Nacional de pagar o diferencial na saída, aí eles botaram para pagar na entrada. Nildo, fala. Nildo não quer falar mais não, né? Não, deixa eu continuar falando sobre essa empresa minha. Por que ele quer desenquadrar do Simples? Porque o maquinário dele vai ser logo, nos primeiros meses, ele vai ter um faturamento grande. Mais de milhões, muito rápido. Né? Porque qualquer peça que ele for comprar lá é 200 mil, que é trator, né? Então, é 300 mil, 400 mil. É a vontade dele, até o dia 30 ele pode fazer essa vontade e não optar para o Simples Nacional. Pronto. Pelo Simples Nacional, para ele, eu vou ter que pagar sobre faturamento. É bem melhor, né? E se eu for optar pelo lucro presumido, essa opção que até o Leandro me falou, assim, me orientou, que eu vou pagar, vai dar menor para ele, né? Porque eu vou aproveitar o crédito e ainda pagar primeiro sobre o PIS e COFINS, né? E se for compra e venda, vai aproveitar o crédito, sim, tá? E a presunção também, né? Que vai diminuir nesse caso aí. Presunção. É presunção, né? Que? No caso do imposto de renda e da... Presunção? Do imposto de renda, não foi isso que ele disse? Não, você vai pagar sobre o faturamento também. Agora, se tiver ganho de capital, aí é separado, tá? Ah, sim. Ela vai entrar lá como receita, mas sem aquela presunção dos 32, do 12, qualquer coisa, tá? Ah, tudo bem. Fábio, fala. Fábio. Seu microfone está fechado. Ele não quer falar, não. Danildo, por último. Nilton, pega isso, faz aí, se não tiver uma planilha, faz uma planilha e faz esse comparativo, porque e põe a folha de pagamento no meio disso, porque às vezes pensa que compensa sair do Simples, mas quando vê a folha de pagamento, aí viu que é uma latada. Então é bom fazer conta, viu? Ver o que você pode aplicar de crédito, de PIS, COFINS, de ICMS. Ô, Vanildo, ela já falou que vai sair do Simples, o faturamento dela vai ser alto demais agora, já de primeiro, certo? Ela falou isso, mano. Então, ela não. As máquinas que ela vai comprar é uma máquina caríssima, certo? Então, automaticamente, o Simples Nacional não vai suportar essa compra grandiosa, certo? E o faturamento alto. Tá? E ele tem muito pouco funcionário. A empresa também, pronto. Eu acho que ele já tem essas continhas lá, né, Nilda? Eu estou trabalhando com ele, assim, fazendo essas contas, mas eu acho que o Vanil tem razão de fazer as contas mesmo, tem que fazer contas, né? Mas, assim, o funcionário ele vai ter pouco, né? Agora... Mas uma máquina que ele vai comprar para alocar vai ser um dinheiro muito grande e ele vai ter que ter receita grande, né? Tem que olhar isso com carinho, viu? É porque são máquinas que ele vai comprar de 400 mil, 500 mil, uma máquina, né? Então, logo ele não passa. Para comprar 400 mil, ele tem que ter 400 mil de receita também, né? Justamente, né? Tem que olhar com carinho, tá? Não, então tá bom. Mas qualquer dúvida que eu tiver, eu recorro a vocês novamente. Tá combinado. Abrão, fala. Veraldo, a questão da ANIL tem que ter bastante cuidado, porque se o equipamento ficar mais de 6 meses locando, aí já não é revenda mais, né? É ganho de capital.
Tranquilo. Então, aí vira uma maçaroca danada. Ela precisa ter bastante cuidado com isso aí. E eu concordo lá com o Vanilton que provavelmente ela ficar no Simples é mais negócio. Mas calma lá. Você falou o quê? Aí Ele vai vai comprar um equipamento, vai ficar 1 ano com ele vender, aí já não é revenda, aí é venda de imobilizado, né? Não, você falou certo que até tem tempo é considerado ganho de capital. Se o equipamento ficar trabalhando, gerando receita mais de 6 meses, ele já não é revenda mais, aí já é venda de imobilizado, né? Certo, mas acontece, Abrão. Tem que Aí ter muda a cuidado, tributação, Abrão. aí muda a tributação. Olha, Abrão, quando ela foi comprar um equipamento que custou mais de 400 mil, eu precisava ter uma receita de mais de 400 mil. Ué. Não, às Tem que vezes ele olhar com financiou, isso aí, ó. às vezes ele financiou, às vezes ele pegou o capital próprio dele e pôs na empresa para comprar, porque ele está começando agora. Ela não falou isso, Abrão. Ela está falando que comprou. Certo? Pois está muito vago tudo que ela está falando aí. Ela precisa ter cuidado com isso aí. Não, Porque a maçaroca é meio grande. Mas Abraão, ele ainda não comprou. Ele está só falando que ele vai comprar uma máquina, já vai começar com máquina de 400 mil, comprar uma máquina de 400, vender por 500, por exemplo. Ele vai comprar uma máquina de 500 e vender por 500, porque ele já sabe que vai ser mais ou menos isso. Ele vai lá comprar lá em São Paulo uma máquina de 400 e vai vender ela aqui em Alexandria por 500 mil. Mas é o que eu estou falando, você precisa ter cuidado. Se ele fica trabalhando com essa máquina, gerando receita de locação, já não é revenda mais. Tá, não, mas essa ele vai comprar e vender. Aí, agora, ele vai ter aquela que ele vai ter, que vai ser locada. Aí é outra máquina. Aí tem que separar. Por isso que precisa ter muito cuidado com isso aí, porque vai virar aí uma tributação de ganho de capital, ICMS elevado, uma série de coisas. Então, eu acho que o Simples é mais negócio. Vai depender muito, certo? Tá bom. Alguém mais quer falar? Geraldo. Fala, Fábio. Não, é só quanto a relação ao STF. Hoje, no Diário Oficial da União, tem as decisões do STF. Só para vocês verem a festa que é. O Dias Toffoli analisou o processo de constitucionalidade da questão do parágrafo 3º da Lei Complementar 190, que trata de quando é que iniciaria o DIFAL para venda para não contribuinte fora do Estado. É o artigo 3º lá que fala que a anterioridade é anual ou nonagesimal. É nonagesimal, pois é. Então, ele decidiu pela inconstitucionalidade, aí o outro vai e pede. Pede para dar a posição dele. Ora, mas eles estão lá reunidos, por que não reúne logo? Agora um pede para ver, passa 3 meses. Aí, quando ele dá a posição dele, o outro pede para levar para casa. É brincadeira. Já passou 1 ano. Fala, Leandro. Rápido, Leandro. Não, Beraldo, só dando mais uma informaçãozinha para Nilton. Nilton, é o seguinte, essa atividade sua, pelo que você me descreveu, ora vai ter receita da comercialização da revenda de máquinas, ora essa receita vai ser de locação de bens móveis. Então, veja bem, algo que vai ser muito importante na aquisição dessas máquinas vai ser saber ele separar isso e no momento que você for contabilizar vai ser muito importante. Por quê? A que for receita de locação, ela vai ser integrada ao ativo imobilizado. Ela vai ser um investimento porque vai gerar receita de aluguel, de locação de bens móveis. E a que for adquirida para revenda vai ter que ser contabilizada como estoque. A que foi contabilizada como estoque, você vai tributar de uma forma. A que foi contabilizada como investimento, você vai contabilizar de outra. Certo. Tá certo. Entendi. Alô. Ô, Leandro, assim, eu acho que eu tiver mais dúvida na terça-feira, mas eu estou entendendo direitinho. Eu vou conversar com o cliente, eu volto a fazer algumas perguntas para vocês novamente, viu? Mas eu estou entendendo o que você me falou. A locação vai para o ativo imobilizado e de venda, que vai para a revenda, que fica em estoque, né? Que é outra. A contabilização na hora da aquisição vai ser super importante. Por quê? Se você levar para o estoque, você já está dizendo que você comprou para revender.
Ali vai ser Certo. comercialização. Se você integrar o ativo imobilizado da empresa no investimento, aí você já sabe que a receita vai ser de locação, certo? Certo. Uhum. Então, são tributações diferentes. A receita de locação de bens móveis é uma, inclusive nem ISS não tributa, porque locação de bens móveis não é alcançado pela incidência de ISS, então você não paga o ISS. E a compra e venda a compra e venda lá, quando for contabilizado como estoque, aí vai passar pelos percentuais de presunção, que aí nem é mais 32 vezes 15, né? Que aí começa é 8 vezes 15 e 12 vezes 9 de contribuição social. E PIS e COFINS, se tiver no presumido, 0,65 e 3. Esse detalhe ela está sabendo. Alguém. Volta, Nilda. Ótimo. Não, deu para entender, assim, melhorou mais, clareou mais. Aqui para nós. Ótimo. Bem, pessoal, se eu não tem mais nada de pergunta hoje, não? Não tem mais nada? Não tem mais nada, encerramos então a nossa reunião. Geraldo? Fala. Rapidinho, só queria, se o Otávio não estiver aí no grupo, eu só queria perguntar para ele se ele está sabendo alguma coisa, que eu presenciei uma questão seguinte. Quando você está constituindo as empresas lá no portal do Empreendedor Goiano, está acontecendo um exemplo, o número, o endereço da empresa, que está saindo automático, né? Os atos constitutivos lá, o contrato, o CNPJ, a inscrição estadual e a inscrição municipal. Só que está acontecendo que a inscrição municipal não está acompanhando o endereço do que saiu no contrato, no CNPJ e na inscrição estadual. Queria saber se ele já está por dentro de como que está resolvendo isso aí, porque fica evidenciado aí que o erro está claro que é por parte municipal, né? Fala, tá. Eu não tenho nenhuma orientação para te fornecer, mas eu acredito que a prefeitura esteja baseada em cima do IPTU para fazer essa situação. Nós tivemos uma situação agora, no início desse mês agora, e uma empresa está pela rua T9, ali no setor Jardim América, e porém o IPTU do lote é virado pela uma rua C146, se eu não me engano, e a prefeitura fez com que os dados cadastrais do endereço dela, ela puxou pelo IPTU. Quando a gente faz a viabilidade, buscou por lá. Nesse caso, o que você tem que fazer? Talvez amanhã, eu tenho uma audiência com a minha presidente amanhã, às 14 horas, eu posso verificar. Mas, a priori, pelo que dos trâmites normais, você vai ter que fazer um processo PED alterando o endereço correto que está no seu CNPJ e no contrato social. Tá? Sim, o meu receio, Otávio, é só da prefeitura que cobrar aí uma taxa de alteração de endereço. Meu receio é só esse. Não, mas aí vai cobrar, sim. Aí não tem outro jeito. Aí. Não, mas e a gente vai pagar por um erro que não é nosso? Aí, então, o que você vai ter que fazer, então? Já aconteceu comigo. Você vai ter que ir lá na prefeitura, conversar com o pessoal lá do CAI. Entendeu? Aí, eles podem fazer isso de ofício, que já aconteceu comigo. Tá? Carlos, fala. Eu estive lá na prefeitura hoje, tá? Eles não estão encarando como uma alteração. Você vai fazer uma alteração normal, tranquilo, né? Mas você não vai pagar a taxa, e aí ele está colocando como correção de endereço. Tá? Não é alteração, não vai gerar taxa, para ficar tranquilo. Eu tive conversando com a menina lá, que é a chefe da seção, a Leandra, né? Qualquer coisa pode falar com ela, que ela está lá, inclusive eles vão olhar lá no CAI amanhã para ver isso. Surgiu vários processos, inclusive eu só levei 3 hoje, e aí já arrumaram, e você tem que dar entrada, na realidade, como alteração, mas não vai gerar taxa não, por enquanto. O erro está sendo no Rede Sim, tá? Tá, Carlos, mas aí deixa eu só te perguntar, eu posso resolver isso tudo digitalmente, fazendo PED só pela internet, sem presencialmente ir lá na prefeitura levar alguma coisa? Não, você precisa ir lá, você faz o PED e vai lá. Tem que fazer o PED e ir lá para arrumar. Se você fizer o PED e não for lá, vai gerar taxa, tá? Pois é. Porque aí você vai provar
O que o CNPJ está correto, o contrato está correto. Está errado, na realidade, é a FIC da prefeitura. Tá? Otávio, então você tem que ir lá, infelizmente. Fazer o PED e ir lá. Pra gente aí, porque isso aí é surreal. Isso aí não tem lógica. Você tem que se deslocar para a prefeitura para resolver um problema que é um erro interno. Isso não tem cabimento. Na realidade, é do Redsim o erro, não é da prefeitura. Da Redsim. Tá? Ela me explicou lá hoje, a Leandra. Pode até falar com ela amanhã, se você quiser. Mais uma vez, tem que dançar muito, né? Mais uma vez, tem que dançar muito. Vai ter que fazer a FIC de alteração e fazer o PET. Respondeu, Leandro? Respondeu, né? Aí o tempo que a gente tem que fechar a balança, eu estou me deslocando para a prefeitura para resolver erro interno. Vai fechar muito balanço desse jeito, daí Tá. Então, vamos encerrar a reunião de hoje, certo? Pedindo a Deus muito obrigado por tudo, certo? E agradecer a Deus por tudo que nos ofereceu. A reunião a gente pensava que era pequeno o negócio e foi subindo até que nós temos até agora às 20 horas e 48 minutos. Então, até na próxima terça-feira, se Deus quiser. Amém. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos.